Olá, amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Hoje são o que? 11 de janeiro de 2026. Este é o primeiro vídeo do ano que eu vou fazer, certo? E nós vamos tratar aqui sobre a divindade de Cristo. E vamos começar com esta pergunta: podemos realmente afirmar que Jesus é o Deus do Antigo Testamento? Repito, podemos afirmar realmente que Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento? Ou seja, o Senhor que se manifesta no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enfim, o Deus que aparece nas páginas do Antigo Testamento. Podemos dizer que ali é Jesus Cristo ou não podemos? Pois bem, esta é uma discussão que ela é bimilenar, ou seja, já tem 2 milênios. Já tem 2 milênios. Há aqueles que dizem que não, que Jesus Cristo ele aparece nas páginas do Antigo Testamento não como Deus, mas sim como um anjo. Muitos identificam, até mesmo ali nos tempos dos pais da igreja, identificam o anjo do Senhor no Antigo Testamento como sendo uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. É claro que os que assim fazem, eles não negam a divindade de Jesus Cristo. Porém, eles vão fazer uma distinção entre o Deus invisível, o Deus que nunca é visto, o Deus que nunca aparece, para com o Deus visível, para com o Deus que aparece. Então, de acordo com essa linha de raciocínio, o Deus invisível é o Pai, aquele que nunca aparece. E aquele Deus que aparece ali nas páginas do Antigo Testamento, o Deus que conversa com os homens, sim, o Deus que aparece na forma de anjo, aquele Deus ali não é o Pai, mas é o Filho. Todas essas questões eu acho interessante e devemos analisar. Será que realmente podemos encontrar respaldo na Bíblia Sagrada para seguir esta linha de pensamento? Outros há que negam totalmente a divindade de Jesus. E eles vão identificar Jesus não somente com o anjo do Senhor, mas eles vão dizer que o anjo do Senhor não é Deus, que é o Filho, e enquanto Filho, o Filho não é Deus, pelo menos não é um Deus supremo, é um Deus subalterno, é um Deus criado. E esses mesmos intérpretes, então eles vão identificar Jesus Cristo não apenas como sendo o anjo de Yahvé, ou o anjo do Senhor, mas como sendo o arcanjo Miguel. E aqui entra a minha pergunta, ou pelo menos outra. Há respaldo bíblico para nós dizermos que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo? Podemos realmente, de acordo com a Bíblia Sagrada, afirmar que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo? Bom, essas perguntas que eu estou fazendo, eu pretendo respondê-las todas para vocês à luz da Bíblia Sagrada. E para eu poder responder todas estas perguntas, eu fiz um esboço aqui dividido em 4 pontos, certo? Então, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre a encarnação de Deus. E o que deve ser estabelecido a partir daqui é que o Deus que se apresenta no Antigo Testamento, o Deus criador dos céus e da terra, o Criador, o Senhor de todas as coisas, o que deve ser estabelecido a princípio é que este mesmo Deus que aparece nas páginas do Antigo Testamento, quando nós chegamos no Novo Testamento, o Novo Testamento afirma categoricamente que o Deus de todas as coisas, o Deus único e verdadeiro, o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele se materializou. É isso que o Novo Testamento afirma categoricamente.
Vamos começar aqui por quem? Por João. O que é que ele diz? No princípio, João capítulo 1. No princípio já existia o Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Bom, aqui o autor, ele claramente está dizendo que o Logos era Deus. Quando o autor diz que o Logos era Deus, ele entende, ele está dizendo que aquele Deus ali que se manifesta no Antigo Testamento não é outro senão o Logos. Daí que, de acordo com a gramática grega, certo? Eu aqui li, obviamente, no português, levando a acomodação da gramática portuguesa, mas de acordo com a gramática grega, você sabe como é que nós lemos João 1? É assim, ó, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. Vou ler aqui no grego, o que é que diz aqui, ó. En arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Traduzido ao pé da letra é o que eu falei. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. Então, a partir do momento quando João diz no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ele está dizendo que aquele Deus que aparece nas páginas do Antigo Testamento é o mesmo Logos que se fez carne. Sim, o Deus que aparece nas páginas do Antigo Testamento é o Logos. Por isso o autor diz, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, ou, de acordo com a gramática grega, e Deus era o Logos. E para o autor sagrado, o Logos não é um Deus outro. Não. Para o autor sagrado, o Logos ele é exatamente Deus, porque para o autor sagrado existe apenas um Deus, não dois deuses. E aqui nós já refutamos a doutrina das testemunhas de Jeová, que ensinam a haver dois deuses, um Deus maior, um Deus mais forte, um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso e um Deus menor, um Deus criado. Não. Para o autor João, para João só existe apenas um Deus. E quando ele diz no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, aí ele faz uma distinção, porque o Logos se fez carne. Aquela parte de Deus que ele chama de Logos tornou-se distinto de Deus quando da encarnação. Ouça bem, aquela parte chamada Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que foi enviado a partir do todo, aquilo que foi enviado vem do todo, do Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que Deus lança o seu raio, a partir do momento que o sol lança o seu raio, aquilo que é lançado, então, torna-se distinto. Então, a partir do momento em que o Logos se encarna, ele passa a ser distinto, ele passa a ser outra pessoa. Por isso é que o autor diz, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. Não existe Deus sem o Logos, nunca existiu. Assim como não existe Logos sem Deus. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele não diz o Logos era um Deus, mas o Logos era Deus. Ok, queridos? Aqui vamos agora para o versículo 14. Ó. Vamos lá. Sucedeu que o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outras versões dizem, e vimos a sua glória, glória como Deus unigênito, glória como do Deus unigênito do Pai. Certo? Vamos lá. E o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Certo? Glória como
do unigênito do Pai. Ou seja, do único gerado, do único nascido de Deus. Aqui este mesmo Logos, que ele é apresentado como sendo Deus, o autor ele adianta e vai dizer que este Logos se fez carne. Ora, e se o Logos, que se encarnou, é mostrado como sendo Deus, então é seguro nós dizermos que o Deus do Antigo Testamento, o Deus das páginas do Antigo Testamento, ele se encarnou. Então aqui eu já respondo a primeira pergunta. Podemos dizer que Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento? Podemos e devemos. Porque João assim está dizendo. No princípio era o Logos estava com Deus e Deus era o Logos, e o Logos era Deus. Certo? Então nós podemos e devemos. O Logos era Deus e o Logos se fez carne. Logo, se o Logos era Deus e o Logos se fez carne, então Jesus Cristo sendo o Logos, ele também é Deus. E sendo ele Deus, então nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento. Ok, irmãos? Versículo 18, o que é que diz? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele mesmo o revelou. Algumas versões dizem assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ok? Então aquele homem que pisou aqui era o Logos. E ele não era apenas o Logos, mas ele era Deus. Porque o Logos é Deus. Então, respondendo aqui a primeira pergunta, podemos afirmar que Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento? Sim, ele não é outro Deus. Jesus Cristo é o Logos encarnado. E o Logos, João diz, estava no princípio. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Devemos considerar aqui, por exemplo, Hebreus 10:5 diz: holocaustos e sacrifícios não quiseste, mas um corpo me preparaste ou formaste. Aqui eu vou para a segunda questão. Podemos dizer que o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor, ou como queiram outros, o arcanjo Miguel, que aparece nas páginas do Antigo Testamento, é Jesus Cristo? Será que podemos afirmar isso? Vamos lá, quando diz, holocausto e sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. Você vai ler isso em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Quando o autor diz, um corpo me preparaste, o corpo que ele se refere é ao corpo de Jesus Cristo, é ao Logos encarnado, é o corpo que foi formado dentro do ventre de Maria, por 9 meses. Aquele corpo ali era uma produção divina, foi feito por Deus, foi gerado do Espírito Santo. Ali era um corpo divino. E eu quero lhes dizer que a primeira vez que Deus se manifestou de forma palpável foi no ventre de Maria. A primeira vez que Deus ele se manifestou, que ele entrou em contato direto com a criação. Ouça bem, a primeira vez que Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Invisível, o Inapalpável, o Excelso, o Glorioso, o que está acima de tudo e de todos, a primeira vez que Deus entra em contato direto, sem intermediário, com a criação, é na encarnação do Logos. É na geração de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um corpo preparado para a habitação do Todo-Poderoso. Mais do que isso, não é apenas um corpo preparado para a habitação do Todo-Poderoso, mas é o próprio Todo-Poderoso sendo feito carne. Ok?
As duas coisas são verdadeiras. O corpo de Cristo é um tabernáculo preparado para a habitação do Todo-Poderoso, mas não é somente isso. O corpo de Jesus Cristo é, na verdade, o próprio Todo-Poderoso em forma corporal. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Deus, antes da encarnação de Jesus Cristo, antes da encarnação de Jesus Cristo, na verdade, ele nunca foi visto, ele nunca foi apalpado. Nunca. Professor, mas dizem que o anjo de Yahvé é Cristo. Não, essa ideia de que o anjo de Yahvé é Jesus Cristo, ela não pode ser comprovada nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Quem primeiro formulou esta ideia de que o anjo de Yahvé é Jesus Cristo, ou o anjo do Senhor, foi, deixa eu ver aqui, Justino de Roma, que viveu entre o ano 100 a 165. Justino Mártir, no seu Diálogo com Trifão, nas suas obras, ele vai identificar claramente Jesus Cristo como sendo o anjo de Yahvé, ou o anjo do Senhor, que aparece nas páginas do Antigo Testamento. É uma heresia? Não. Foi até uma ótima interpretação de... Foi até uma ótima interpretação de Justino de Roma para a ocasião. Mas eu quero lhes dizer uma coisa, jamais, nem no Antigo nem no Novo Testamento, podemos dizer, e não encontramos base para dizer que Jesus Cristo é o anjo de Yahvé. Certo? Não podemos e não temos base para isso. 1 Timóteo 3,16 diz que grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, diz Paulo. Deus se manifestou em carne. Então, aquele homem, repito, aquele corpo ali não era apenas o tabernáculo de Deus, ou não era apenas o tabernáculo de Deus, mas era o próprio Deus tabernaculado, conforme de João 1,14. E o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, quando Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, Deus se fez carne, outras versões diz aquele que se fez carne, e vai dar na mesma. Quando Paulo diz Deus se fez carne, ele está dizendo que aquele homem chamado Jesus Cristo, aquela carne real, aquela carne ali era o próprio Deus. Era o próprio Deus feito carne. Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, eu vou ler para vocês, de memória, vamos lá. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, versículo 6, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, neste fragmento que eu li, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, Paulo diz claramente que Jesus Cristo, antes da encarnação, ele subsistia na forma de Deus, não na forma de um anjo. E Cristo subsistindo antes da encarnação na forma de Deus, Paulo completa e diz, era igual a Deus. Nenhum ser angelical, por poderoso que seja, ele pode ser igual a Deus. Nenhum. Mas quando Paulo diz que Jesus Cristo era igual a Deus, logo ele está dizendo também, como ele diz claramente, que ele subsistia na forma de Deus. E entendamos esta partícula, subsistir na forma de Deus, é existir como Deus existia, é ser Deus. Deus era invisível, assim era o Filho. Deus era inapalpável, assim era o Filho. Tudo o que você pensar sobre Deus no Antigo Testamento, como é que você vê Deus? Pois veja também assim um Filho. Professor, mas
Nós não podemos dizer que o anjo de Yahvé é o Filho. E se você encontrar base para dizer que o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé é o Filho, da mesma forma, você vai ter que admitir que é o Pai e que é o Espírito Santo, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis. A essência é a mesma, a natureza é a mesma, a existência é a mesma. Onde um fala, o outro fala. Onde um está, o outro está. Ok, queridos? Atos 20, 28 diz que Deus derramou seu sangue e comprou a igreja. Veja bem, Atos 20, 28 diz que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus. Obviamente, nós temos que entender que Atos 20, 28, quando diz que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus, ou resgatada, o Deus ali que derramou o sangue trata-se do Filho e não do Pai. Que nós temos que repulsar o unicismo, que diz que o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Não. Quando diz que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus, foi comprada pelo sangue do Deus Filho, não do Pai, porque o Pai nunca se encarnou. Ok? Como Cristo aparece nas páginas do Antigo Testamento? Vamos lá. Muitos dizem que o anjo do Senhor, como eu já falei, nas páginas do Antigo Testamento, é Jesus Cristo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando o Novo Testamento vai identificar Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento, ele nunca diz que Jesus Cristo, ele nunca vai identificar, ele nunca vai desenhar Jesus como o arcanjo Miguel ou como o anjo de Yahvé. Não. Ele vai desenhar a Jesus nas páginas do Antigo Testamento como sendo o próprio Deus. Vamos aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 1. O que diz aqui? Isso aqui é muito importante. Hebreus capítulo 1, versículo 8 a 10. O que diz aqui? Porém, em relação ao Filho diz, o autor aqui ele passa a fazer citações do Antigo Testamento e diz que ali é o Filho a citação. Ó Deus, o teu trono permanece para sempre. E o cetro do teu reino, o cetro do teu reinado é justo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria e te distinguiu acima dos teus parceiros. E diz mais, aqui o autor vai para outra citação. Tu, Senhor, aqui então, primeiro ele chama o Filho de Deus. E distingue Deus do Deus que ungiu. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, que ali é o Pai ungindo o Filho, com óleo de alegria. O óleo de alegria ali é uma referência ao Espírito Santo. Aí a segunda citação está no versículo 10. E diz mais, aqui ele está citando um salmo, que lá fala do Senhor. Tu, Senhor, no princípio alicerçaste a terra, ou fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, porém tu permaneces, e todos se desgastarão como roupa. Veja que o autor sagrado ele traz duas citações do Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento está o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. No entanto, ele aplica a pessoa do Filho a Jesus Cristo. Então, quando os autores do Novo Testamento querem encontrar o Filho nas páginas do Antigo Testamento, eles olham para Deus e não para um anjo. Eles olham para o próprio Deus. E sabemos que não existem dois deuses, mas apenas um Deus. Judas capítulo 5. Olha o que Judas diz aqui. Judas capítulo 5. Judas 5. Eu vou ler aqui dessa outra Bíblia, eu acho melhor. Certo? Eu vou devolver essa aqui. Judas capítulo 5. Judas. Como é que nós lemos aqui? Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salva um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
O Senhor aqui em questão é Jesus Cristo. E a referência que ele faz aqui, quando diz, o Senhor salvou um povo, tirando da terra do Egito, ele está fazendo a referência ao momento em que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Jacó, tirou o povo de Israel, o povo hebreu da terra do Egito. Ora, quem foi que tirou o povo hebreu da terra do Egito? Foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. O autor Judas aqui, ele chama apenas de o Senhor. Outros manuscritos diz Senhor Jesus. Outros manuscritos diz Jesus Deus salvou um povo, certo? Então, mas vamos ficar aqui nesta tradução, nessa versão, Senhor. O Senhor aqui em questão não é o Pai. O Senhor em questão aqui é o Filho, e eu vou lhe provar a partir de agora. Vamos lá, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1 e versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quem é o Senhor aqui? Jesus Cristo. Logo, se Jesus Cristo é apresentado como Senhor no versículo 4, não só como Senhor, mas Jesus Cristo é apresentado como o Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Bom, se o Senhor no versículo 4 é Jesus Cristo, logo no versículo 5, o Senhor que tirou o povo da terra do Egito continua a ser o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Aqui no versículo... Vamos ver aqui. Versículo 5, versículo 9. Vamos aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Quem é o Senhor aqui, invocado por Miguel? É Jesus. As testemunhas de Jeová e os adventistas dizem que o Senhor aqui é o Deus Pai. Não. O Senhor aqui é o Filho. No versículo 4, o Senhor, que é chamado Deus único, dominador, é Jesus Cristo. No versículo 5, o Senhor que salvou o povo da terra do Egito é Jesus Cristo. Logo, o Senhor aqui no versículo 9 de Judas continua a ser Jesus Cristo. Aqui eu aproveito que, visto que o Senhor no versículo 9 é Jesus Cristo, e o Senhor aqui é distinto de Miguel, porque foi invocado por Miguel, logo está errada a interpretação que diz que Miguel é Jesus Cristo. Não, o Senhor aqui em questão é Jesus Cristo, e sendo o Senhor aqui distinto de Miguel, então cai por terra a interpretação adventista e das testemunhas de Jeová que diz que Miguel é Jesus Cristo. Não é. Ao contrário, Miguel, ele não teve autoridade suficiente para repreender o diabo. Recorreu então a invocar o nome do Senhor. Diz para o diabo, o Senhor te repreenda. O Senhor em questão aqui é Jesus Cristo. Ok, queridos? Versículo 14. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem é o Senhor aqui profetizado por Enoque? É Jesus Cristo. Enoque aqui está falando da parousia do Senhor Jesus. Ele diz, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, este Senhor aqui é Jesus Cristo, que é o mesmo Senhor do versículo 9, que é o mesmo Senhor do versículo 5, que é o mesmo Senhor do versículo 4. Em todos os momentos, o Senhor aqui não é o Deus Pai, é o Deus Filho, é Jesus Cristo. Ok, amados? O que eu estou te mostrando aqui é o quê? Que quando os autores do Novo Testamento querem encontrar Jesus nas páginas do Antigo Testamento, eles sempre vão olhar para o Senhor, para Deus, e não para um arcanjo ou para um anjo. Versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus é chamado de Senhor. Versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus aqui é apresentado como Senhor. Versículo 25. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Ao único Deus, único sábio, Salvador. Outras versões diz, nosso Senhor, que é Jesus Cristo, seja glória
e domínio e majestade para todos sempre. Amém. Tá certo? Vou ler bem aqui na outra versão, bem aqui. Como é que se lê aqui em Judas 25? Judas, versículo 25. Vamos ver assim, como é que está aqui. Ó. Ao único sábio Deus, nosso Salvador, glória e majestade, poder e autoridade, tanto agora como por todos os séculos. Amém. Bom, este único Deus sábio e nosso Salvador aqui é o mesmo Jesus Cristo. Ok, queridos? É o mesmo Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui como é que nós temos aqui nesta versão aqui. Talvez eu tenha até errado a citação, mas pronto. Tinha certeza que não, depende da versão. O que é que diz aqui, ó, Almeida? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, versículo 25 de Judas, de acordo com Almeida, ou de acordo com a Almeida, qual é a versão aqui? De acordo com a Almeida Revista e Atualizada, Jesus Cristo é chamado de Senhor em Judas 25. Então eu estou lhe mostrando aqui o seguinte, que os autores do Novo Testamento, eles sempre vão identificar Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento, não como um anjo, não como um arcanjo, mas como o Senhor, como Deus. Ok, queridos? Jesus não é um anjo. Hebreus 1:13 diz, ó, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita. O autor faz uma referência ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Bom, o Salmo 110:1, ele é messiânico. Ele foi interpretado de forma messiânica, como ali mostrando o Deus Pai honrando ao Deus Filho, colocando à sua direita. E é interessante que o autor aos Hebreus ele diz que essa palavra, assenta-te à minha direita, nunca jamais foi dita a qualquer anjo, inclusive ao arcanjo Miguel. Logo, nós nunca podemos dizer que Jesus Cristo é um anjo, que ele se apresentou como um anjo, que ele é um arcanjo. Não. O Salmo 110:1 diz claramente, disse o Senhor ao meu Senhor, e Hebreus, capítulo 1, verso 13, diz que jamais isso foi dito para anjos. Assenta-te à minha direita. Logo, estão equivocados aqueles que dizem que Jesus Cristo aparece nas páginas do Antigo Testamento como um anjo. Certo? Já mostrei também que Jesus, aqui é o quarto ponto, eu antecipei, Jesus é o Senhor do arcanjo Miguel. Quando você vê, por exemplo, Judas, aí você vê Judas, versículo 4, versículo 5, versículo 9, versículo 14, versículo 17, versículo 21 e versículo 25, em todas essas passagens, Jesus é chamado de Senhor. E em Judas 9, quando o arcanjo Miguel repreende o diabo e diz assim, o Senhor te repreenda, o Senhor ali invocado por Miguel não é o Deus Pai, repito, o Senhor invocado por Miguel é Jesus Cristo. Por que eu sei disso? Porque em Judas, versículo 4, Judas, versículo 5, Judas, versículo 14, Judas, versículo 17, versículo 21 e versículo 25, em todas estas passagens, Jesus é chamado de o Senhor. Então, por que somente em Judas 9 o Senhor ele não é Jesus? Isso é incongruência. Ok, queridos? Então, eu estou lhes mostrando aqui como é que Jesus Cristo ele é apresentado nas páginas do Antigo Testamento. Certo? Como é que ele é apresentado? Outras referências, por exemplo, nós temos aqui João 12:41, João dizendo, isso disse Isaías quando viu ou falou da sua glória. Ora, João ele está fazendo referência a Isaías 6:1 que diz, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia toda a casa. Ora, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías 6:1, ali é Jesus Cristo. É só você ler João capítulo 12, versículo 41, que ele faz referência à visão de Isaías no capítulo 6, e ele diz claramente que Isaías viu a glória de Jesus Cristo. E quando você vai ver ali no Antigo Testamento, quem é que está sentado no alto e sublime trono? É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que os serafins dizem, santo, santo, santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória. Certo?
João 19:37, quando Jesus estava sendo crucificado, e eles olharam, aí João diz que ali estava se cumprindo uma profecia que está escrita em Zacarias 12:10. E olharam para mim a quem traspassaram. Para que se cumpra a escritura que diz, e olharão para mim a quem traspassaram. Quando você pega João 19:37, você vai procurar no Antigo Testamento, onde é que ele está se referindo. Ele está nos levando para Zacarias 12:10, onde o próprio Senhor diz que foi traspassado pelos filhos de Israel. Então perceba que Jesus Cristo, sempre que os autores do Novo Testamento querem encontrar Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento, eles olham para Deus e nunca para um anjo ou para um arcanjo. Ok, queridos? Esta é a verdade. Nós temos ainda Mateus 1:23 que diz: ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ora, Mateus 1:23 está dizendo que aquele menino que foi gerado do Espírito Santo e que nasceu, que é chamado Emanuel, cujo nome significa Deus conosco. De onde é que Mateus está tirando isso? Ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus. E de onde é que ele está tirando? De Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhes chamarão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, mais uma vez eu lhe digo, é errôneo, é equivocado dizer que Jesus Cristo aparece nas páginas do Antigo Testamento como o anjo do Senhor, como o anjo de Yahvé. Não. Sempre que o Novo Testamento localiza Jesus nas páginas do Antigo Testamento, eles localizam Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso e não como um anjo. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.